Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast semanal. Hoje, episódio número 32, com um tema que a nossa audiência nos solicitou, a nossa audiência nos mandou aqui esse tema, e a gente resolveu preparar aqui um assunto bacana para comentar e conversar e divergir, conversar com vocês, né? Bom, esse que vos fala, então, Vinícius Gomes Machado. Eu sou empreendedor da área da saúde há 15 anos, sou fisioterapeuta de formação e um dos diretores da Mercofit, uma agência que se envolve com marketing e gestão, tudo na área da saúde. Bom, pessoal, eu divido esse podcast com meu amigo, colega, irmão, parceiro, sócio, Guilherme Fattori. Gui, te apresenta aí. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Vocês já viram, né, na apresentação do Vini aí, que eu já me benzi aqui, estou até agora benzendo, porque hoje é aquele dia que a gente tem que pensar mesmo com relação ao que a gente vai conversar, porque a gente vai entrar em temas polêmicos aqui, né? A gente vai falar de um negócio bacana, como vocês já pegaram aí pelo título desse podcast de hoje, tá? Então, sejam bem-vindos aí, espero que vocês curtam a nossa abordagem, que vocês curtam o nosso ponto de vista, que isso possa agregar para vocês no dia a dia de vocês aí, tá bom? Quem não me conhece, então, meu nome é Guilherme Fattori, e eu também sou fisioterapeuta de formação, sou profissional da saúde como vocês, tá? E hoje eu me posiciono como líder do movimento de profissionais da saúde que se destacam aí pelo seu propósito para ter uma demanda infinita de pacientes particulares. Tenho alguns programas, né, de mentorias com relação a profissionais da saúde, dependendo aí do estágio que eles tiverem, dependendo do nível de negócio que eles estiverem. Então, é sempre um prazer estar cumprindo o meu propósito e estar trazendo esse conteúdo para vocês aqui. E, cara, vamos para cima que hoje é aquele podcast que você vai enviar para pelo menos 3 amigos seus, hein? Por favor, hein? É isso aí. Bom, o tema hoje, então, é como se posicionar em relação aos temas polêmicos da nossa sociedade. Cara, quando o pessoal nos mandou, né, esse tema para a gente pensar, eu já puxei aqui na cabeça as três principais polêmicas da sociedade hoje, que eu acho que todo mundo fala, né? Política, religião e futebol, ninguém discute, né? Não se discute. Eu tenho um pouco de um ponto de interrogação, na verdade, em relação a isso. Eu não vejo friamente um problema em discutir isso. Muito pelo contrário, eu acho que se fosse uma discussão saudável e que todo mundo respeitasse o ponto de vista um do outro, não haveria problema algum de se discutir esse tipo de tema, correto, Gui? Mas, cara, eu queria entender aí o que o pessoal falou na tua mentoria, como que os profissionais da saúde te trazem esse assunto. Eu também vou colocar, obviamente, o que eu penso e o que eu já conversei com o pessoal da minha consultoria quando me procuram para me perguntar e a gente chega nesse tema, né? E eu queria entender de ti como que o pessoal te abordou, como o pessoal chegou até ti e o que vocês conversaram em relação a isso. Perfeito, perfeito. Cara, isso quando chega nesse ponto de conversa de Guilherme, cara, eu sou judeu e eu queria colocar nas minhas mídias que eu sou judeu. O quanto isso vai atrapalhar ou não a minha conversão? Guilherme, eu sou, sei lá, São Paulino, corintiano, flamenguista, e eu queria colocar isso nas minhas mídias digitais. O quanto isso vai atrapalhar ou melhorar? E vamos provar na época de política, né? A gente está gravando esse podcast hoje, dia 4 de julho de 2022. Esse ano, por exemplo, tem ano de eleição presidencial e os dois que encabeçam a corrida aí é o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Então, Guilherme, e aí? Eu coloco apoio ao Bolsonaro, apoio ao Lula, isso quanto me ajuda ou quanto me atrapalha? Então, o primeiro ponto que eu gosto de lembrar às pessoas, Vini, quando a gente pensa nessas questões, é exatamente o quanto você quer criar a sua tribo, o seu posicionamento, criar a sua galera quando você está disposto a falar uma opinião sua que diverge de um outro grupo. Então, vamos lá, pessoal. Nós vivemos num mundo, né, num Brasil democrático, graças a Deus. A gente pode discutir essa questão também democrática, mas é democrático. Então, você pode ser palmeirense, corintiano, flamenguista, fluminense, cruzeiro, atlético e por aí vai,
como você também pode ser católico, evangélico, espírita e por aí vai. O ponto é, quando eu declaro e falo, cara, eu sou católico, e eu gosto muito da religião católica e gosto muito do que Cristo fala, talvez alguém que não seja tão católico, ele não conecte comigo, e também tem muita gente que é católica que vai se conectar comigo. Então, um dos primeiros pontos que eu quero trazer aqui para essa reflexão, Vini, é quando eu escolho me posicionar em algo, eu tenho que ter ciência que eu paro de falar com todo mundo e eu começo a falar com um grupo de pessoas. Se eu começo a falar assim, cara, olha, é o seguinte, eu vou falar sobre política com vocês a partir de hoje aqui, porque eu acho que para mim é um tema importante, então eu quero me posicionar, a favor do candidato A ou do candidato B. Você tem que já ter essa consciência, ter essa maturidade de entender. Eu estou escolhendo um dos lados, eu estou escolhendo um quadradinho, um bloquinho ali. Então, quando você está escolhendo isso, você está, vamos dizer assim, criando ou entrando dentro de uma tribo daquele pessoal. Então, quando a gente vai discutir essa questão de temas polêmicos, eu uso isso no marketing ou não, o primeiro ponto é, tá tudo bem por você selecionar uma fatia dessa sociedade para você conversar? Se é isso que você quer, cara, você deveria fazer isso. Porque se você quer se posicionar para uma fatia exclusiva da sociedade, isso vai te ajudar. Então, assim, se o meu cliente, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo qualquer aqui. Se o meu cliente, o cara que eu quero vender, ele é um cliente conservador, ele é um cliente elitizado e ele é um cliente, sei lá, que não gosta muito de coisas mais liberais, cara, talvez faz sentido para mim eu falar que eu tenho um time do coração mais elitizado, que eu tenho um político mais conservador e que eu tenho uma religião mais... Você entendeu? Por quê? Porque eu me conecto direto com o meu público, que é o cara que eu quero atrair. E automaticamente, se eu me conecto com ele, eu também mostro para o outro lado que, cara, desculpa, não é para mim, não é para você o serviço que eu tenho. Né? E aí vai uma frase que eu gosto muito de falar e eu bato nessa tecla muito, né, Vini? Que é uma escolha, tá bom? Se você quer pegar uma fatia do mercado ou se você quer conversar com o mercado inteiro. Mas se você sentir... Não, eu vou deixar isso aí primeiro depois eu falo o restante. Mas eu acho que é isso, Vini. O primeiro ponto é, você quer falar com uma fatia do mercado ou você quer falar com todo mundo? Muito bem, Gui, muito bom. Na verdade, exatamente esse é o ponto, né, que a pessoa tem que olhar, quem é a tua audiência, quem é o teu público e se faz sentido tu te posicionar dessa forma, né? Eu confesso que para todo mundo que me abordou com essa pergunta, tá? E principalmente naquela fase ali das vacinas, tá? Que eu tinha alguns clientes médicos e que queriam se posicionar naquela situação, e eu levantei exatamente essa bola para eles. E joguei no colo deles essa responsabilidade, para eles entenderem que, bom, não vejo problema nenhum de tu fazer isso, mas saiba que, se tu fizer, é bem provável que uma fatia da população não se conecte contigo. Então, cuidado a forma que tu vai fazer e como tu vai te posicionar. A minha orientação é, não se posiciona com um cunho político, mas sim se posiciona com a lógica de tu indicar ou não a vacina. E por que tu considera uma boa indicação ou por que tu não considera uma boa indicação, no caso da vacina. Né? Se posiciona dessa forma, trazendo fatos, não estudo científico furreca ou... Não, traz fatos que defendam o teu argumento. Ponto, acabou ali. Foi isso a única coisa que eu falei. Mas nunca, e aí a minha visão, se posiciona, porque eu acho que não tem nada a ver com o que tu faz, nunca se posiciona politicamente. Ou até mesmo defendendo... como é que eu vou dizer? Não é que tu não precise dizer que tu é da religião A ou B, não é isso. Mas eu acho que não faz sentido dentro da profissão que tu faz, dentro do que tu atua, defender fielmente aquela religião ou aquele lado político, ou aquele time de futebol. Agora, numa conversa, num consultório, numa conversa com um cliente, com um paciente, não vejo problema algum de tu falar, né, a tua visão, ou daqui a pouco
argumentar questões, né, que estão sendo faladas aí nos noticiários. Não vejo problema nenhum. Agora, na internet, meu amigo, a minha dica é: não faz nenhum sentido tu te posicionar, tanto na política, quanto no esporte, quanto em religião. A não ser que tenha algum tema que tu vá ter que abordar para a tua audiência. Tipo, sei lá, a tua audiência está te perguntando muito sobre aborto. Porra, é um tema super polêmico. Cara, que tem N questões aqui que tem que ser avaliada para tu entrar, para tu debater esse tema. Mas daqui a pouco tu quer fazer uma nota de esclarecimento ou falar alguma coisa para esclarecer para tua audiência sobre esse tema, pô, vai lá, faz a tua nota, esclarece, te posiciona, não leva para o lado político, no máximo ali pode falar alguma coisa relacionada à tua religião, que tu acredita, que é o teu sentimento e ponto. Não diz se é bom, se é ruim, é isso, sabe? Eu acho que esse é a nossa posição enquanto profissional. E uma coisa que eu sempre abordei, né, e dou dica para os meus clientes hoje, Gui, é o seguinte, cara, tenta não, tu deve ser 100% profissional ao teu posicionamento independente do assunto. Por quê? É isso que o teu cliente espera de ti. É isso que o teu cliente, teu paciente, né, precisa de ti. Então, independente com que tu realmente, vamos colocar assim, acredite, tu tem que passar para ele o que vai ser bom para ele naquele momento ou naquela situação em qual ele está te interrogando, né? Aí falando num momento, vamos colocar no consultório, tete a tete, olho no olho, frente a frente, tu sabendo o histórico do teu cliente, do teu paciente, o que que tu vai falar para ele? Olha, aqui nessa situação, eu acho que tu deve ou não seguir tal tratamento, fazer tal procedimento, enfim, tal indicação médica é para ti, independente de qualquer coisa. É essa a minha concepção, né, minha ideia assim desses temas polêmicos. Eu entendo, cara. E assim, o que que é o ponto, né? O ponto é as pessoas que estão nos assistindo agora, nos ouvindo agora, eles terem essa percepção de que é sempre uma escolha. Então, assim, quando você escolhe não entrar em temas polêmicos, tá tudo bem. Só que quando você escolhe entrar, também tá tudo bem, desde que faça Claro, sentido para você e para sua audiência e tudo mais. Não é um entrar em tema polêmico simplesmente para criar audiência, no sentido de ter ali uma polemiquinha e melhorar o engajamento, e sim você se posicionar porque é uma coisa que faz sentido para você, né? Então, o ponto que eu queria dizer é esse. Primeiro, entenda que vai selecionar as pessoas quando você se posiciona em qualquer tema polêmico. Seja vacina, como o Vini bem lembrou, seja política, seja religião, seja time de futebol, seja qualquer coisa nesse sentido. Um ponto dois que eu gosto de trazer sempre, Vini, também, é a questão da relação sua com o seu interior, no sentido do que está gritando no seu coração. Se para você tem uma coisa dentro de você, por exemplo, que fale, vamos trazer a religião aqui. Se tem uma coisa dentro de você que queima, que se você não colocar lá que você, por exemplo, é devoto de Maria, ou que você é da segregação X de uma igreja, ou que você raspa o cabelo porque você é budista, enfim, alguma coisa nesse sentido, você faz uma dieta incrível. Se você arde, você tem que falar isso para as pessoas, cara, eu acho que você tem que fazer, tá bom? Por quê? Estou sendo sincero com vocês. Qual que é uma frase que eu escuto e que eu falo há muito tempo? Eu prefiro, tá, repelir as pessoas pela minha verdade do que atrair por uma mentira, sim. tá? Então, assim, se eu acredito muito numa coisa e isso para mim é importante, cara, eu não quero atrair as pessoas erradas, eu quero atrair as pessoas que vibram naquela frequência que eu tenho, que vibram naquilo que eu acredito, tá? Então, se para você é uma coisa pessoal muito forte, é uma coisa que, cara, Guilherme, eu tenho que ficar em cima do muro, né? Porque senão o pessoal não vai curtir. Mas, cara, se isso é uma coisa que te incomoda, sabe? Faz você não curtir, quando você olha sua rede social e não vê lá uma coisa que você curte, mesmo sendo polêmico, você me desculpa, cara, mas eu acho que você deveria sim colocar lá, porque é a sua rede social, é a sua verdade, é a sua essência, o que está dentro de você, tá? Então eu acho que tem que ter um certo cuidado com as palavras, como o Vini bem falou,
tem que ter um trabalho aí no sentido de trazer sua verdade sem agredir ninguém, né? Sem ofender ninguém, mas trazendo sim a sua verdade, tá? Mas eu acho que um ponto 2 é isso, tá? Eu acho que a gente deve repelir as pessoas pela nossa verdade mesmo do que atrair as pessoas por uma mentira. Não, concordo 100% contigo, né? Mas eu sempre gosto de fazer o advogado do diabo aqui, né, Gui? Então, mostrar sempre os dois cenários e dois aspectos do que a gente conversa aqui, né? Essa é a nossa função e que eu vejo que faz sentido também. Concordo contigo, né? Que eu acho que faz muito mais sentido a gente repelir as pessoas pela nossa verdade do que atrair por uma mentira, né? Acho que sim, acho que faz muito mais sentido para toda a relação humana isso, né? Do que a gente ficar vivendo ali. Desde que isso esteja te machucando, tá? Se isso não está te Exato. machucando, tá tudo bem. Mas se isso está te machucando, tipo, você olha sua rede social e fala, pô, teria vontade de postar, porque eu não posso postar minha verdade. Cara, então posta a sua verdade. E você ficar engolindo isso, acho que é ruim, né? Exato, isso que eu ia te dizer agora. O que faz sentido para mim, né, é algo que está ali te prejudicando. Então, a partir do momento que tu tá, sei lá, eu sou de direita e só estou atendendo esquerdista e aquilo ali tá me consumindo. Eu não estou aguentando mais conversar com essa galera. Bom, aí faz sentido tu pegar e te posicionar e te identificar com as pessoas que faz sentido com que tenha no teu consultório, na tua clínica, enfim, que tu vá na casa da pessoa atender a domicílio. Faz sentido, total. Se aquilo ali está te prejudicando, está te consumindo, está sugando a tua energia. Assim como o contrário também. Sou esquerdista, daqui a pouco, tô atendendo muita gente que não faz sentido para mim e está me ferindo eu conversar com eles, porque o papo não é uma verdade para mim e aquilo ali está ok. Muda, te posiciona, e aí né, no teu posicionamento, como a gente sempre fala aqui em marketing, né, o posicionamento é a forma que tu vai atingir a audiência e o público correto, aqueles com que tu quer e deve trabalhar. Bom, tá dito, né? Tá explicado que é o teu posicionamento e o que tu tem que fazer. Agora, se para ti tanto faz, tanto fez, tu sabe lidar, né? Tem ali um controle emocional legal e sabe lidar com A ou B, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter, enfim, não interessa qualquer tipo de religião, que é o meu caso, por exemplo, eu sinceramente consigo lidar e falar com todos os cenários, onde eu tiver, qualquer ambiente, cara, na minha opinião, debreia e acaba que não faz muito sentido para vender o que eu quero me posicionar em algum cenário, seja político, religioso ou esportivo, né? Mas isso aí é cada um, como a gente bem vem falando, né, Gui? Mas assim, trazendo um fato curioso, cara, opa, cliquei no mudo aqui sem querer. Mas trazendo um fato curioso aqui para nossa audiência e que faz sentido, eu acho, com o que a gente está falando, né? Eu sempre gosto de trazer alguma experiência do que aconteceu comigo de algum cliente meu, né? E recentemente um cliente da minha consultoria chegou para mim e se pôs e me perguntou, me questionou como que deveria ou como que ele poderia levar, né, adiante um caso com um cliente em específico. Não foi nenhuma questão de posicionamento dele, mas eles estavam discutindo sobre, não discutindo, mas conversando sobre política em um ambiente onde tinha outras pessoas. A situação, a discussão ficou um pouco calorosa. E como era política, aquela coisa, né? Meio que um não quis ceder para o outro e ficou um clima ruim até cada um ficar quieto. E aí ele perguntou, cara, eu não quero perder o cliente, assim também como não teve nada a ver a situação. E aí, o que fazer? Bom, aí a minha sugestão para ele foi, cara, a primeira coisa que tu deve fazer nessa situação, fala com a tua secretária e a tua secretária roda uma pesquisa de satisfação com esse cara. Porque lá ele já vai botar argumentos para tu ter na tua mão
da qual, quando tu chamar esse cara para conversar frente a frente, tu já vai estar munido com o que machucou ele, o que feriu ele, o que realmente ele se importou com a discussão calorosa contigo. E ali tu vai montar na tua cabeça, obviamente, bons argumentos para quebrar ele, para destruir ele, no bom sentido, né? Mesmo que tenha que dar razão para ele, não vejo problema nenhum, né? Porque, como já diz o ditado, sábio é aquele que entende que tu nem sempre tem razão, né? Que tu pode sim voltar atrás em uma argumentação, que tu pode sim pensar melhor a forma que tu falou, te posicionou e que pode melhorar ali a tua argumentação no futuro. É isso, cara. Essa é a minha principal dica. Então, faz alguém rodar essa pesquisa com esse cliente, entende melhor o que aconteceu, porque é muito mais fácil ele falar de uma forma mais clara, até escrevendo, quando é uma outra pessoa perguntando, do que de frente para ti. Tu entende isso e leva para ele numa conversa sadia, saudável, né, para vocês se entenderem e até mesmo daqui a pouco até tu pedir desculpa. Cara, eu tô dando risada. E sempre solta uma coisa aqui. É muito legal quando a gente encontra, tá, pessoal? Vocês todos aí, quando a gente encontra pessoas que se complementam, né? E o Vini, cara, ele me complementa muito, porque, cara, eu odeio essa parte de números, assim, odeio. Ele me conhece, assim, eu fujo de reunião de financeira, eu fujo de reunião de não sei o quê. E o Vini, mesmo em tema polêmico aqui, ele deu jeito de colocar uma planilha no negócio. Pior que cara, se vocês pegarem o podcast aqui, tem 32 episódios, tá? Em pelo menos 16 ele falou de planilha em algum momento. Ele é muito bom nisso, pessoal. Ele é muito bom em gestão, ele é muito bom nessa parte, né? Vamos dizer assim. E visualizar o relatório, né? Isso, em visualizar e colocar no papel, cara. Por isso que a gente está também, né? Porque eu sou muito emocional, assim, muito nesse sentido, e o Vini me ajuda muito, me completa muito nesse sentido, né? Mas, enfim, esse é o primeiro ponto que eu queria só brincar aqui, Vini, mas tem total razão, esse é um jeito óbvio e claro, né, de a gente entender o que está na cabeça do outro para a gente poder saber qual que é o nosso próximo passo. Né? Fiz agora, entrei numa discussão, cara, e aí, como que eu saio disso? Cara, pede para alguém, né, ou mesmo você ou alguém da sua equipe, roda a pesquisa com esse cara, com esse pessoal que você conversou, para entender como está a situação, o que ele está pensando agora, para você ver o próximo passo. E o segundo ponto, né, Vini, que você levantou essa bola, que também não vou aguentar de fazer uma boa piada aqui para o pessoal, que você falou, né, cara, quando está tendo discussão, e aí, tal? Já viu aquele meme, né? Tem um meme lá que é demais, né? É aquele meme que o cara, que é um executivo, e ele vira para o monge e fala, qual que é o segredo da felicidade? Daí o monge fala, não discutir com idiotas. Aí o cara fala, eu discordo. Ele falou, o senhor tem razão, né? Exatamente isso, cara. Aquele é ótimo. Então, outra questão importante também com relação à polêmica, pessoal, é não entrar em discussão. Tá? Não faz muito sentido, tanto estratégico para você, quanto para o seu cliente. Né? Então, no primeiro ponto, acho que a gente estava falando aqui dentro do podcast com relação ao marketing, né? Então, ao seu posicionamento. Então, a gente levantou algumas bolas aí sobre se você deve se posicionar isso com relação ao seu marketing externamente, no seu Instagram e tudo mais. Agora, acho que a gente está falando aqui já um pouco mais sobre tete-a-tete. Bom, a gente sentou no meu consultório e começou a falar de um político, de um time, de uma religião, que, cara, eu não concordo com a visão dele. E aí? Eu particularmente, aí, Vini, eu entendo que a discussão, ela acontece quando você quer, vamos dizer assim, entender os pontos dos dois lados. Mas ninguém precisa sair vitorioso. Não é uma disputa. Entendeu? Não é uma disputa de, tipo assim, quem tem razão. Tipo, você tá certo e eu tô errado. Então, eu entendo que quando você vai para uma discussão sobre algum tema que seja declarado polêmico, eu quero pedir para você que você não né, anime o seu corpo no sentido de enfrentamento, e sim anime o seu corpo na questão de oportunidade. Cara, vamos ouvir alguém que pensa diferente? Vamos ouvir qual é o argumento de um cara que pensa diferente de mim? Eu particularmente, eu adoro isso. Eu gosto muito, eu sou muito fora da caixa nesse sentido, né? De entender um pouquinho o porquê o outro lado pensa diferente do que eu penso, vamos dizer.
Não no sentido de eu sou melhor ou pior que ele, mas, cara, ele deve ter motivos para ter chegado nessa conclusão que é melhor. Será que eu tô cego em algum ponto? Será que eu não estou conseguindo visualizar algo que ele está visualizando? Né? Eu sempre Total. gosto de entender isso, que, cara, será que eu tenho que ter todas as respostas do mundo? Eu sou o cara mais inteligente do mundo e todo o resto do mundo é burro? Eu acho muito difícil isso acontecer. Tá? Então, quando você tem alguém aí na sua frente, um paciente, um cliente, alguém que vem, né, muito fanático por algum lado e quer discutir isso com você, se arme como possibilidade. Se arme como, cara, deixa eu ouvir o outro lado. E não, olha, desculpa, eu não concordo com você, acho que está errado, acho que a gente não devia sair por aqui. Sabe, eu não entendo que você vai ganhar com esse posicionamento e entendo o que você está perdendo do outro lado. Você está deixando ali de ter uma oportunidade de entender um pouquinho o que pensa o outro lado. Não sei se faz sentido para você, Vitor. Não, total, acho que é bem isso mesmo, né? Uma das coisas que eu aprendi durante aí a vida é exatamente entender, né, no momento que tu entra na discussão, até porque eu não pensava dessa forma no início, algum tempo atrás, mas é quando eu entro numa discussão, se a outra pessoa, ela está entrando ali numa discussão para ser teu oponente, para querer ter razão e não para discutir ou conversar, né? É que às vezes a gente entende que discussão é algo ruim, né? Mas não, discussão é troca de ideias, né? Essa é a real. E quando a outra pessoa que está discutindo contigo, ela está ali para ganhar um debate, daí não faz sentido progredir com a conversa, porque daí fica uma coisa quase que com uma luta, né? Só que de intelecto, aí daqui a pouco o cara começa até a inventar dados porque não está perdendo argumento. Então, pô, não faz sentido tu avançar, porque não é uma troca de ideias, e sim é para ver quem ganha. E aí eu acho que não faz nenhum sentido. Eu pelo menos não gosto, né? E aí eu procuro fazer que nem um monge, tipo, tu tem razão, acabou, e aí já era, e tá tudo certo. Né? Não tô ali Isso, para. isso, isso economiza tanta energia, né, Vini? Nossa, demais. Pessoal, presta atenção, isso vem muito com maturidade, tá bom? Isso vem muito com maturidade. O fato de você ouvir alguma coisa, você ouviu alguma coisa e virar, não, tá tudo bem, já tá certo, e seguir sua vida, cara, isso o que te economiza de cabelo branco, de fio branco, Nossa. de noites mal dormidas, tá bom, pessoal? Começa a exercitar essa questão do você tá certo quando você não concordar muito com a pessoa e não quer discutir, cara, porque isso vai te economizar demais, tá? Nossa, demais. Não faz muito sentido na minha cabeça, né? Só que isso realmente, como tu disse, demora, não é. Eu era eu era o oposto disso. Quando eu entrava numa discussão, eu queria realmente era ganhar a discussão, né? E mostrar ainda que eu estava certo. Isso é muito ruim, cara, porque desgasta demais tanto a relação com a pessoa quanto a minha pessoa. Então, o cara, né, meio que não faz realmente sentido continuar dessa forma. Então, qual é a estratégia? E aí, o que a gente aprende? Mentoria, curso de oratória. Hoje em dia eu já fiz cursos e acho que faz muito sentido nessa nossa área a gente realizar cursos de controle emocional, sabe? Cara, não faz sentido nenhum tu entrar numa discussão com uma pessoa ou tu ou a outra pessoa querer ganhar a discussão. Tipo, tu tá ali para ganhar a discussão. Não, tá ali para trocar ideia. E a partir do momento que tu entende que tu tá ganhando, mesmo independente de estar certo ou errado, tu tá ganhando com a argumentação da outra pessoa, seja para tu botar na tua caixa de ferramentas do lado positivo ou o lado negativo, né? Independente, tu tá absorvendo ideias. E isso eu acho que isso é muito mais importante do que tu tá ali querendo ganhar, né, alguma discussão. E quando envolve cliente, então, cara, tá aí mesmo que não faz sentido nenhum, né? Não é porque cliente tem sempre razão, até porque eu sou contra essa afirmação, tá? Mas isso aí deixa para um outro momento, para um outro podcast. Mas não é por isso. É porque eu acho que não faz sentido a gente entrar em discussões que só vai desgastar uma relação, né? Eu acho que faz sentido troca de ideias. E aí, e aí eu venho a, o meu entendimento do mundo de hoje, do mundo atual. As pessoas não estão suscetíveis à troca de ideias. Elas estão mais afim de discutir. E aí, quando tu tá nessa seara, eu prefiro me recolher e ficar na minha. Então tá,
quer discutir, discute Cara, sozinho, quer brigar, né, briga sozinho. eu estive, né, hoje é dia 4 de julho, no dia 2 de julho agora, eu estive junto com o Pedro Superti, com outros 15 empresários em São Paulo, Verdade. cara, e foi muito massa, porque, assim, Guilherme, o que você fez lá? Foi um curso? Não, tá? Era uma oportunidade de a gente discutir de uma forma muito madura coisas incríveis, cara. A gente falou de ET, a gente falou de bruxaria, a gente falou de religião, de espiritualidade, de pais e mães, de filhos, de negócios, de crescimento de negócios, de riqueza. Cara, foi mais de 12 horas de conversa num grupo totalmente aberto, onde ninguém estava querendo julgar um ou outro, sabe, Vini? Não era questão Muito de quem bom. estava certo, e sim de como eu posso aprender com isso. E aí, né, você trouxe uma coisa agora importante, que é o mundo de hoje talvez não esteja pronto para ter essas discussões. E aí, exatamente esse é um ponto que eu acho importante quando a gente fala de temas polêmicos. Talvez não é todo mundo que esteja pronto para a gente ter essa discussão. E é Sim, importante a gente entender isso, tá? De novo, Guilherme, eu me posiciono com relação a temas polêmicos na internet, eu me posiciono com isso com meus pacientes. Cara, você tem que entender que não é todo mundo que está pronto para receber esse tipo de conteúdo. Né? Uma coisa que a gente conversou muito lá, Vini, e a gente bateu muito nessa tecla, né? Com relação à diferença entre sexo, amor e estupro, né? A diferença entre sim, sexo, amor e o estupro é o consentimento. Então, você fazer sexo com alguém é você usar o instrumento genital masculino e o instrumento vertical feminino. E o estupro é a mesma coisa, só que um tem consentimento, outro não. Tá? Então, a sim. diferença entre os dois é o consentimento. Um é consentido, o outro não. E muitas vezes, nessas discussões, a gente está fazendo um estupro de ideias, assim, um estupro de pensamento, porque você está querendo forçar no outro uma coisa que ele não está consentindo, ele não está aberto para ouvir aquilo. A gente usou o termo estupro evolutivo, né? Porque nem todo mundo está evoluído para ter alguns tipos de conversa. Então, a gente também tem que entender com quem que a gente está falando, né? Seja pessoal ou seja na internet, para entender se aquele pessoal ele está pronto para ter aquele tipo de discussão. Ele está pronto para poder falar sobre aquilo. Porque se a gente colocar forçado isso também, cara, a gente corre o risco de cometer um estupro evolutivo, que é forçar a pessoa uma discussão que ela não está pronta. Tá? E a gente, cara, a gente vê isso, todo mundo que está aqui na audiência, que está vendo a gente vê isso todo dia, né? Então vai conversar com, cara, o seu avô, sua avó, talvez tenha uma mentalidade, tenha uma cabeça que você não consegue discutir algumas coisas com eles. Às vezes os seus pais, às vezes pessoas próximas a você da sua idade, às vezes seu filho, sua filha, eles têm uma mentalidade já diferente. Então, a gente tem que também ter esse entendimento de quando a gente vai entrar em temas polêmicos, de com quem que a gente está falando, para a gente não correr o risco de forçar uma situação que, cara, não vai adiantar nada. Sim, não, concordo 100%. Eu sou um cara que sempre, até pelo fato da minha criação, sempre respeitei os mais velhos, mas no sentido, claro, pela história de vida de cada um, acho que isso faz parte do senso comum, acho que a gente deve respeitar as pessoas e eu acho que sim, deve se respeitar os mais velhos. Isso acho que é fundamental. O que não quer dizer que eu tenho que concordar 100% com o que eles pensam, falam, dizem e esse tipo de coisa, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de deixar claro que o pessoal às vezes confunde. E o que eu estou querendo dizer? Que eu, no começo, por ser fisioterapeuta, no começo da carreira, atendia também muito idoso. E, cara, como é bom trocar ideia com essas pessoas que têm história de vida. É muito bom trocar ideia com eles, independente do assunto. Eles, com certeza, eles certamente têm muita coisa, sim, para ensinar. Né? Então, e é óbvio, eu sou um cara que tem. Eu gosto de dizer que eu tenho a tendência de ler as pessoas, né? Que eu quero dizer que quando eu estou numa conversa, cara, independente se aquela pessoa está falando eu acredito, concorde ou não, eu dou trela para ela, no bom sentido mesmo da coisa, que é, cara, me conta mais, eu quero saber mais. Eu tô ali presente, interessado em entender o que aquela pessoa está querendo me passar, até mesmo para eu entender com quem que eu tô
conversando e até onde eu posso chegar, ou comentar, ou falar, qual assunto eu posso me aprofundar mais ou menos. Então, é uma leitura das pessoas fazer isso, né? Então, a minha dica, né, no episódio de hoje é: converse sobre qualquer assunto, converse com todo mundo, seja sempre aberto. Aquela história, né? Tua xícara tá meio cheia ou meio vazia? Cara, sempre vazia. Sempre tem que chegar para uma conversa com a xícara vazia e querendo saber mais de alguma coisa, independente de classe social, credo, religião, né? Enfim, pra, independente com quem tu vai conversar, eu acho que faz sentido sim, tu estar com a xícara sempre meio vazia e entender, uh, uh, colocar a tua visão sobre aquele assunto para aquela pessoa, mas nunca empurrar a tua visão, né? E sim colocar a tua visão e aceitar a visão do outro, independente do outro tu concordar ou não com o outro, não, beleza, faz sentido isso que tu tá falando, mas eu gosto de ter essa outra visão aqui. Ponto, acabou. Perfeito. E é isso, é saber tá dominando as tuas emoções e não deixar aquilo te dominar, né? Aquele momento, aquela situação te dominar. Perfeito. Cara, esse podcast eu achei que ia ser polêmico, né? Mas até que não tá sendo tão polêmico, Vini. Não, exato. A gente tá bem, cara. A gente tá A bem gente, aqui. a gente tinha que convidar alguém que pensasse totalmente diferente da gente. Daí poderia. Nossa, é verdade. Aí Não, tem que fazer a gente isso, fazer poder, aquilo. exato, porque daí a gente ia conseguir movimentar mais. O problema, galera, é que é o seguinte, eu e o Gui, apesar de estarmos em cidades diferentes, estados diferentes, sermos pessoas diferentes, obviamente, mas aí o nosso pensamento acaba sendo meio complementar. E, claro, tem o lado positivo e fundamental, principalmente porque a gente faz e o que a gente entrega aqui, mas quando precisa ser polêmico, tipo o assunto de hoje, fica um pouco mais difícil, né? Mas ok, eu acho que no início ali a gente acabou dando uma diferenciada, né, Gui? Tu levou mais pro lado que, eu acho que tu tem que te posicionar assim, e eu levei, não, calma, acho que se posicionar não é o melhor caminho, ali a gente deu uma divergida, mas ok. Eu assim, também, para deixar bem claro, pessoal, com relação a esse tema polêmico, eu acho que agora, como eu falei, os curiosos, a gente sempre fala, os curiosos já foram embora, eu acho que a gente pode entregar o ouro no sentido de uma ação tática, né? Então, Gui, legal, Sim. mas me dá na prática, e o que eu faço? Sendo bem transparente com vocês, o que eu sinto, e é o que eu gostaria de passar para vocês aqui, se você entende que tem algo que ou a audiência está pedindo para você se posicionar, ou é uma coisa que sua família, que você, que seu namorado, seu esposo, seu marido, sei lá, alguém está te falando de alguma forma que você deveria se posicionar com isso, qual o conselho prático que eu dou para você? Para um pouquinho, vai lá no seu quarto, vai no seu escritório, vai no seu consultório, fecha a porta, fecha o seu olho e escuta um pouquinho, sabe? Assim, escuta você lá dentro, fala, cara, o quanto isso vai me fazer bem, entrar nesse assunto, expor isso para as pessoas, o quanto eu estou preparado para isso, para as reações positivas ou negativas disso, o quanto isso vai me ajudar ou ajudar outras pessoas. Eu acho que é uma decisão muito pessoal que exige não você simplesmente, eu conversei com um amigo, ele acha que eu deveria. Eu conversei com o meu mentor, ele acha que eu não deveria. Eu conversei com a minha esposa, eu acho que ela deveria. Eu acho que é uma decisão, Vini, muito pessoal de você parar um pouquinho, fechar tudo, se concentrar, fazer uma breve meditação ali e entender o quanto isso vai ajudar você se sentir melhor, você vai ficar mais feliz com isso. Porque no final das contas, pessoal, no final das contas, quando você se posiciona em algum termo polêmico de um lado ou de outro e não ficar no equilíbrio ali no meio, o que você está fazendo é ajudar um dos lados a mostrar o porquê que esse lado tem as suas vantagens, assim, por que esse lado é mais atrativo, chamou sua atenção. E quando você faz isso, obviamente você vai tomar porrada do outro lado e falar, não, esse meu lado ele é mais atrativo, ele chama mais atenção. Tá? Então, tem que ter esse entendimento pessoal, não de ouvir o outro, seja quem for, de quanto você está preparado e quer isso para a sua vida. Tá? Então, na prática, é isso. Se você falar, cara, Gui, eu estudei a vida inteira religião e, cara, eu já tenho um posicionamento bem definido com relação a isso, estou em constante aprendizado, mas eu tenho uma posição bem fundamentada com relação a isso,
E eu queria ajudar as pessoas a entender melhor o caminho de Cristo ou não o melhor caminho de outra coisa que não é. Sim. E você entende que isso vai ajudar as pessoas? Cara, tá tudo bem. Só que faça uma alta reflexão antes para entender se você está preparado para o que vai vir. Tá? E é uma coisa muito pessoal. Se tranque no quarto lá, sem pressa, pare lá 1 horinha, 2 horinhas, 3 horinhas e pense com calma. Não tome essa decisão impulsiva, tá? No sentido de se posicionar ou não se posicionar. Tá? Eu acho que merece uma reflexão interna antes. Perfeito, Gui, é isso aí. Bom, galera, acho que é isso. Recado dado. Podcast entregue. Foi um tema gostoso de falar. Quero convidar, na verdade, o pessoal para nos trazer cada vez mais, né, assunto para a gente debater aqui. Quero também, Gui, daqui a pouco, a gente trazer novos convidados aqui, daqui a pouco, dependendo do assunto, exatamente para divergir aqui e dar mais opções para o pessoal. Acho que faz todo sentido, né? Bem legal. E mais uma vez, agradecer a audiência de vocês. Por favor, curte, compartilha, envia o link para quem você sabe, qual um profissional da área da saúde que vai se beneficiar com o que a gente está falando aqui. E, obviamente, deixe seus comentários aqui, que a gente, obviamente, vai levar sempre a sério e te responder. Nossos Instagrams estão aqui na tela em algum lugar, acho que aqui embaixo. Nos chama lá no direct, pode chamar a dúvida, pode nos xingar, pode nos chamar para uma consultoria. Escreve lá, hashtag Vini Planilha. Escreve lá, hashtag pesquisa, hashtag Vini Pesquisa. Ah, tá louco, o cara da planilha. Não, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então. Valeu, Gui. Tamo junto, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Abração, Vini. Valeu. Um abraço.